Sou Yolanda Benito, diretora do Departamento de Meio Ambiente do CIEMAT e a responsável pelo módulo Energia e Mudanças Climáticas. O que pretendemos neste módulo é mostrar todos os aspectos relacionados à problemática das mudanças climáticas e as estratégias que vêm sendo desenvolvidas ao longo do tempo no que se refere à energia de forma mitigadora. Até pouco tempo, os efeitos relacionados ao clima se deviam à sua mudança histórica e temporal. Entretanto, ultimamente se tem observado que as atividades humanas causam as maiores implicações nas mudanças climáticas observadas. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas, o IPCC, define as mudanças climáticas como os efeitos produzidos pelo homem de forma intencional ou não e que afetam os gases que estão na atmosfera, causando efeito sobre as mudanças climáticas, além do que já estão contemplados pelas variações climáticas ocorridas ao longo do tempo. Quanto aos conteúdos abordados no curso, estão relacionados aos aspectos considerados importantes nas variações das mudanças climáticas. Os principais efeitos produzidos pelas mudanças climáticas estão relacionados às emissões de gases do efeito estufa na atmosfera. Entre os gases de efeito estufa, o mais conhecido é o dióxido de carbono. Porém, não se deve esquecer que esses gases são compostos também pelo monóxido de carbono, enxofre e nitrogênio. Todos esses gases têm uma peculiaridade. São gases que persistem na atmosfera e capturam, de alguma maneira, a radiação emitida pelo Sol, gerando o que conhecemos por efeito estufa. Muitos desses gases são fundamentalmente produzidos durante a geração, utilização e emprego da energia. Assim, relacionar a energia às mudanças climáticas tem um efeito positivo sobre as possíveis medidas que podemos utilizar para reduzir os efeitos destas emissões em relação ao clima. Os gases de efeito estufa que produzem estas mudanças no clima afetam o solo no que diz respeito ao aumento da temperatura, que, como sabemos, nos últimos 100 anos tem sido de cerca de 0,8 graus Celsius, e a previsão para os próximos anos, ou seja, até 2100, seria um incremento de 1,4 a 5,8 graus Celsius na superfície da Terra. Pois bem, como eu dizia, os efeitos não são apenas o aumento da temperatura, mas que isto provoca, por sua vez, um aumento no nível do mar e também uma mudança de estereótipos que estamos acostumados quanto aos fenômenos naturais extremos, como as inundações, os tsunamis, etc. E isso causará efeitos em todo o planeta, inclusive na região da América Latina, que está especialmente sensível a esses efeitos. Além disto, os efeitos têm grande consequência econômica na população e nos ecossistemas, o que também deve se levar em conta. Uma vez entendido que os processos que envolvem a energia são os maiores responsáveis pelo efeito estufa, calcula-se em torno de 80%, temos que considerar quais ações podem ser realizadas para tentar aliviar esses efeitos. No que se refere às mudanças climáticas, temos dois tipos de abordagem. Uma está relacionada à tecnologia de mitigação e outra relacionada à tecnologia de adaptação. As tecnologias de adaptação são aquelas que, uma vez ocorridas as mudanças climáticas, devemos analisar o que pode ser feito para adaptarmos a estas novas condições. E as tecnologias de mitigação estão relacionadas ao uso e emprego de tecnologias que não produzam grandes emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Durante o curso, trataremos de ambas as abordagens. No que se refere às tecnologias de adaptação, falaremos da grande vulnerabilidade dos ecossistemas, das sociedades sobre mudanças climáticas e dos vários critérios relacionados à capacidade de adaptação a estas novas condições.
Quanto às tecnologias de mitigação, a primeira abordagem no âmbito global para mitigar os efeitos das mudanças climáticas foi o Protocolo de Quioto. Neste protocolo, pretendeu-se que todos os países industrializados limitem, de alguma forma, os gases de efeito estufa e que os países emergentes que forem se industrializando aos poucos se incorporem ao protocolo e se somem a esta iniciativa. Segundo os últimos dados disponíveis das economias emergentes da China, Índia e Brasil, na primeira metade deste século, estes países alcançarão os níveis de emissões do resto dos países industrializados. Dentro das tecnologias de mitigação, poderíamos dizer que existem 3 áreas de trabalho muito importantes. Uma delas é fomentar todas as tecnologias de baixa emissão de carbono e eliminar, de alguma maneira, os incentivos e subvenções às tecnologias com alta emissão de carbono. Por outro lado, poderíamos aumentar o uso da terra como captador de CO2, além de medidas de compensação econômica. Assim, levaremos em conta os mecanismos de desenvolvimento limpo e com o mercado de emissões de CO2. Finalmente, apontamos que, em resumo, qualquer iniciativa e forma de abordagem do tema mudanças climáticas vai incidir claramente sobre o tema energético e que os cenários propostos nos últimos anos mostram que em torno de 80% desta redução terão que vir do mundo energético. Entre as opções mais relacionadas às fontes energéticas de baixo carbono está a eficiência energética e, no que se refere ao uso de combustíveis fósseis, a mudança de combustíveis fósseis por combustíveis de baixo carbono, a captura e o armazenamento de CO2, o uso das energias renováveis e a energia nuclear. Todas e cada uma delas estão descritas no curso. Cada uma tem um grau de aceitação social diferente e implicações políticas distintas. Assim, é necessário analisá-las a partir do prisma ambiental, considerando os ciclos de vida de todas elas. Isto é o que pretendemos mostrar neste curso.